Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Hoje nós vamos abordar a respeito do ozônio. O assunto de hoje é o ozônio, que foi divulgado na mídia, em geral, que o ozônio se recuperou no Ártico, como vocês estão vendo aí. Sendo que eu vou explicar agora, de uma maneira bem didática, o porquê que esse ozônio, ou melhor, esse termo que eu não gosto de utilizar, mas que para o público leigo fica mais didático, né? O buraco na camada de ozônio que se recuperou, que se fechou, né? Lá no Ártico. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho disso daí. Bom, o que vocês estão vendo aí nesse exato momento é uma chamada lacuna, né, na ozonosfera, que é a região da estratosfera onde temos o ozônio, podemos ter o ozônio ali. Lembrando muito bem que em outros vídeos eu já expliquei, vou resumir aqui, que o ozônio necessita do ultravioleta C. Então, sem o ultravioleta C, não há formação de ozônio, tá certo? Lembrando também que estamos em baixa atividade solar, que vai ser também abordado aqui e tem a ver com tudo isso que eu vou falar daqui para frente. Bom, então esse buraco, né, vamos dizer assim, para todos entenderem, mas eu gosto de colocar o termo lacuna na ozonosfera, região da estratosfera, nessa regiãozinha do Ártico, vamos dizer assim, sumiu. Sendo que isso foi dito e afirmado por algumas pessoas, que isso tem a ver com a quarentena, porque o mundo parou, tá certo? Tem a ver com a queda na poluição, etc., CFC, não tem nada a ver com isso. Na realidade, isso tem a ver com uma coisinha natural, um evento meteorológico, um evento de tempo. E isso consequência, melhor dizendo, de um vórtice polar. Tá? A imagem que vocês estão vendo é o campo total de ozônio da coluna em unidades Dobson, lembrando que o pai do ozônio foi o Gordon Miller Dobson. Isso aí é do CANS. Tá? Eu vou falar o que é esse CANS. Em 29 de março de 2020, mostrando valores abaixo de 250 DUs, né, 250 unidades Dobsons, em grande parte do Ártico. A fonte disso é o Serviço de Monitoramento de Atmosfera, o Copérnicus, né, que é justamente essa sigla, o CANS, tá certo? Bom, vamos seguir aqui. O crédito dessas imagens está aí no slide, tá certo? Esse fato ocorreu em janeiro do ano passado, em 2019. Isso é só para vocês entenderem o que é um vórtice polar. Tá? Também já foi explicado aqui, e que eles adoram relacionar isso com aquecimento global, atividades antrópicas, sendo que isso não tem nada a ver. Então, o vórtice polar é uma faixa de ar de baixa pressão do Ártico, normalmente centrada no Polo Norte. Ela se mantém restrita a essa região, geralmente, por uma corrente de ar entre 4.500 e 9.000 metros acima da Terra, do planeta Terra, e que separa o ar frio do ar quente, entre sistemas meteorológicos de alta e baixa pressão. Aí o que aconteceu isso em 2019? Um sistema de alta pressão oriundo do oeste do Canadá empurrou essa corrente de ar, tá certo? E uma parte do vórtice polar acabou, vamos dizer assim, levada muito mais ao sul do que o normal. Então, isso fez com que o centro do vórtice invadisse a América do Norte e as temperaturas no centro oeste e leste dos Estados Unidos
despencaram para baixo de zero, que é o que vocês estão vendo nesse infográfico. Além disso, a maior lacuna na camada de ozônio já detectada sobre o Polo Norte se fechou, e quase um mês após sua descoberta. No final de março, os cientistas do Serviço de Monitoramento de Atmosfera, o Copérnicus, o CANS, detectaram o que chamavam de uma grande lacuna sem precedentes na atmosfera pairando sobre a região do Ártico. Eles colocaram isso sendo mais ou menos do tamanho da Groenlândia, com uma abrangência, né? Ou seja, abrangendo a superfície da calota polar. Porém, em 23 de abril deste ano, óbvio, ocorreram, vamos dizer assim, boas notícias, como eles gostam de colocar. Essa lacuna na camada de ozônio no hemisfério norte, em 2020, chegou ao fim. Isso foi tuitado até pela CANS. E embora tenha havido pequenas lacunas na camada de ozônio sobre o Ártico, vamos dizer assim, anteriormente, né, ocorreram essas lacunas, esta foi a primeira vez que se viu, vamos dizer assim, esse verdadeiro buraco, entre aspas, essa verdadeira lacuna na camada de ozônio no Ártico, de acordo com o CANS. Agora, como é que isso apareceu e desapareceu, né? Como é que se deu todo esse evento? Então, quando ventos fortes prenderam o ar gelado sobre as calotas geladas por várias semanas seguidas, esse ar criou o que os cientistas chamam desse vórtice polar. Essa força poderosa que vai girando, que gira sobre si mesmo e gera impacto suficiente para abrir esse chamado, entre aspas, buraco no ozônio da estratosfera. Lembrando que eu estou utilizando esses termos de camada de ozônio, buraco, extremamente para ser didático, né? Todos sabem que são termos extremamente errôneos, né? Principalmente buraco. Esse termo buraco, só para quem está chegando agora, foi por causa do satélite que media o ozônio, ele não era colorido, e quando gerava essas anomalias do ozônio, que são perfeitamente naturais, justamente transpassava essa imagem de buracos. Notem que o próprio Gordon Dobson, né, o senhor Dobson, ele nunca utilizou esse termo buraco, é um termo errado, e sim anomalia do ozônio, né, que chegava a uma variação, fantástica, e isso sem nenhuma ação humana na época, né, principalmente entre os anos 57 e 58, né, o ano geofísico internacional. Mas enfim, continuando aqui. Então, o que vai acontecer? Continuando. Quando esses ventos fortes prendem o ar gelado sobre as calotas por várias semanas seguidas, cria-se esse sistema do vórtice polar, que é uma força poderosa que gira sobre si mesmo e gera impacto suficiente para abrir esses chamados buracos, essas lacunas no ozônio da estratosfera. Embora a lacuna esteja, vamos dizer assim, vulgarmente falando, fechada agora, os cientistas dizem que ela poderá se abrir novamente se as condições meteorológicas permitirem. Ou seja, esse é um evento confirmado, inclusive, pelo site e por meteorologistas do AccuWeather, né, que é um site que abrange toda essa parte de meteorologia. Esse buraco no ozônio do Ártico não tem nada a ver com bloqueios relacionados ao coronavírus, nem com mudanças climáticas, essa baboseira de aquecimento global, mas foi causado, insisto, pelo vórtice polar, que eles colocaram como sendo incomumente forte e duradouro. Inclusive, foi a afirmação do CANS em um Twitter. Esse buraco no ozônio foi basicamente um sintoma da depleção do ozônio,
né? Foi uma depressão do ozônio e foi fechado por causa de ciclos anuais locais, tá certo? Não é a primeira vez que isso ocorre, isso já ocorreu, vamos dizer assim, essa queda, né? Não foi a primeira vez que isso ocorreu, que o ozônio caiu tão drasticamente acima do Ártico, com uma perda similar relacionada também com uma ocorrência em 2011. Lembrando que o vórtice polar do Ártico deste ano foi excepcionalmente forte, bloqueando um novo suprimento de ozônio nos trópicos e diminuindo a temperatura suficiente para gerar partículas de nuvens estratosféricas para que a reação química, vamos dizer assim, se agarre, né? Então, com o vórtice polar diminuído, o ozônio agora pôde voltar sem ser rapidamente dilacerado e, vulgarmente falando, fechando esse, entre aspas, buraco por pelo menos algum tempo. Além disso, o CANS emitiu uma nota alegando que vai continuar monitorando a evolução do buraco, entre aspas, do ozônio do Ártico nos próximos meses, assegurou os serviços de monitoramento. Eu coloquei para vocês aí na descrição alguns links úteis, tá certo? Muito bacanas esses links, inclusive do site que aborda essa parte meteorológica, o ITER, né? Que justamente eles também abordaram isso de uma maneira extremamente didática, explicando essa recuperação do ozônio no Ártico e também, dessa mesma maneira, explicando corretamente também que isso não tem nada a ver com quarentenas, com essa parada praticamente do mundo todo devido ao coronavírus e ao Covid-19, tá certo? E também não tem nada a ver com atividades antrópicas, mudanças climáticas, aquecimento global, o diabo A4 aí que os alarmistas adoram. Foi efeito perfeitamente natural, causado por isso aqui, tá certo? Causado por um vórtice polar. Tá certo? Ok, pessoal? Então é isso aí. Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Fique na paz.